Olá, gente! Estamos aqui novamente com a nossa lição deste ano, a primeira do trimestre, que é Cristo em Filipenses e Colossenses. Hoje com a lição número 2. E eu, para variar, estou aqui com uma pessoa muito querida, um irmão muito amado da nossa igreja, que quero muito que vocês conheçam, nosso irmão Sidney. Por favor, Sidney, se apresente. Como é É que vocês... Sidney ou Tem Sidney? a pronúncia, é Sidney. Ah, É Sidney. Sidney, é Ah, viu? Sidney. Eu sou o Sidney da Igreja de São Caetano, tenho 62 anos, casado com a Cláudia, a Gabriele e Matheus são meus filhos. Tô já na igreja desde 95. 95? Olha só quanto O ano em tempo! que conheci meu marido. Olha! É isso! Então, estamos aqui para 30 poder... anos. Aí, estamos aqui para desfrutar desse manjar, que é essa lição que veio, sabe, edificar muito a gente. Agora eu quero saber da sua profissão. Todos aqui, porque meu amigo aqui, gente, ele tem um canal no YouTube. Vocês precisam segui-lo. E ali tem muitas dicas. Olha, é um canal maravilhoso. Vamos lá, eu tenho um canal realmente, tem um Instagram muito forte, tem 155 mil seguidores, Nossa, que o canal tem bênção. 160 mil inscritos Uhum. e a gente fala lá sobre carro. Eu tenho uma oficina de funilaria e pintura, ela chama NASCAR Autosport, o canal, o Instagram é a mesma coisa, NASCAR Autosport. NASCAR Autosport, e a gente tem assim a oportunidade de fazer trabalhos de reparo de funilaria e pintura. Então você bateu seu Com carro excelência, né? com Inclusive. excelência, mas com muito bom humor. Então parece que a gente não está reparando o carro naqueles lugares tristes. Tenho certeza que você vai ver muita coisa que você vai dar risada. Segue a gente lá, tanto no canal, e se inscreve no nosso canal. Escreve a gente no Instagram. E se você se inscreve lá no nosso canal, lá que vai E ser bom demais. siga ele que você vai adorar. E precisando de um reparinho ali no seu carro, ó, pode procurar o meu amigo aqui que eu garanto. Às vezes fica muito melhor do que até estava. Porque hoje em Fica- dia a É gente já verdade. recebe carro Já zero com fica algumas manchinhas alguma ali, coisinha. não A é? gente vai procurar deixar o O melhor melhor possível. possível, isso É aí. isso. Então, antes de nós começarmos, peço que você faça uma oração. Vamos orar? Podemos? Santíssimo Deus, amado Pai de amor, nós invocamos o seu santo nome mais uma vez nesse momento, para que o Senhor possa, através do seu Espírito, dirigir esse estudo e que possamos ser guiados por esse Espírito maravilhoso. Que a sua graça nos alcance de uma maneira especial. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 A lição fala, o tema da lição é razões para ação de graças e oração. O verso para memorizar é: estou certo de que aquele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Olha que maravilha isso, né? Ó, eu vou dizer para vocês o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Parece que as coisas acontecem na nossa vida, ou temos sorte, ou tivemos azar, né? Ou não fomos muito felizes. E aí a lição ela nos mostra que a gente tem que dar graças em tudo. Em absolutamente tudo. E ele fala também sobre essa transformação, o verso diz sobre essa transformação que vai ser realizada até a volta de Cristo. Isso, Cris, é uma coisa tão especial, porque parece que a gente já acha que já está tudo pronto, que nós já estamos perfeitos, e não, parece que não é bem assim. É um aperfeiçoamento que vai sendo estendido aí ao longo do tempo. Parece que é algo que vai fazendo com que a gente tenha uma consciência, que é o que o ser humano busca, né? É Nós isso. buscamos essa consciência porque nós precisamos ter noção do que está acontecendo. Que é algo, né, que a gente vai aprender ali que No dia, não você sabe que a precisamos. Gabriela, minha filha, ela fala assim, ela tem uma estratégia para falar comigo. Ela fala assim, fez sentido para você? Aí eu falo, fez. E quando as coisas fazem sentido para a gente tem a mudança, é aí que gera a mudança de postura, a mudança de atitude. Então, a mudança de atitude só vem quando realmente faz sentido. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou pregando para aquela pessoa, eu estou passando a lição, eu estou dando estudo, e ela não aceita, não tem jeito, não fez sentido. Isso é psicologia
pura. Aí é com você. Porque a psicologia é literalmente isso. Qual que é a diferença de você conversar com um amigo e um psicólogo? Às vezes um amigo é muito mais divertido. Você vai falar só coisas boas, mas a questão é justamente essa. É fazer você refletir para ter essa consciência, ter o sentido. Buscar daqui de dentro. Exato, não adianta. Sabe a situação? A fichinha caiu? Já ouviu essa história? Isso. É literalmente isso. É isso. Então, é o que nós vamos orar, né? Para que Deus faça isso com a gente. Porque como é difícil, né? Não é fácil. Parece que o buraquinho para a fichinha cair, ele fica só rodando e é pequenininho. Porque eu vou falar, é difícil. Então, aqui ele inclusive fala, né? Da oração de Paulo, que ele iniciava sempre suas cartas com uma palavra de saudação, que é tão bonito, né? Bem-vindos, bem-aventurados. Ele sempre dava algum conforto, né, para as pessoas. E é algo assim, se a gente for pensar, né, o quanto é importante nós termos palavras agradáveis a falar, né, para as pessoas. Eu converso muito com os comerciantes, as pessoas que trabalham no comércio, e elas comentam comigo assim que muitas vezes as pessoas reclamam, é difícil alguém falar fique com Deus, Deus te abençoe, tenha um bom dia. E aí eu brinquei com uma pessoa e disse assim, fala que você é treinada para responder sempre Deus te dê em dobro, ou em dobro para você, né? Então a pessoa talvez comece a refletir sobre o sentido daquilo que ela falou, porque realmente, se não fizer sentido, você pode até entender o que a pessoa disse, mas vai passar. Vai passar. Não vai ficar. Fechando só para antes da gente entrar no domingo, você fala assim, essa questão que você fala de Paulo, quando ele já dá essas boas novas, ele quebra toda e qualquer barreira. Aquela pessoa que poderia estar assim resistiva, com algum problema, ela ia falar assim, não, opa, olha que gostoso. Ele me tratou de uma forma gentil, amável. Sim. Então, era uma estratégia muito boa de Paulo. Exatamente. E tem que ser nossa. Exato. Aqui, essa lição, estamos para isso, para ver se nós conseguimos aprender muito com Paulo, porque como ele tem a nos ensinar, né? É incrível. Porque, assim, nosso exemplo tem que ser Cristo, mas ele é o ser humano pecador como nós, Paulo. Sim. E é nele que a gente tem que falar, poxa, se ele conseguiu, eu consigo. Porque muitos falam assim, mas Cristo, eu não consigo ser como Cristo, é impossível, porque ele é Deus. Agora, Paulo tinha seus pecados também. Então, vamos lá. Domingo, comunhão no Evangelho. E aqui eu vejo a relação, né, entre Paulo e os filipenses. Que amor esse que Paulo tinha para com o próximo, né? Esse amor dele era especial porque ele fundou a igreja. Sim. Então ele participou junto com eles, ele sabia a dor deles. E essa comunhão, sabe o que é legal isso aí, Cris? E a todos os nossos irmãos que estão assistindo? Às vezes, a gente só está preocupado com o nosso botão, com o nosso umbigo, com o nosso problema. E a gente esquece que tem muitas outras coisas, pessoas que estão ao nosso redor, e o quanto é bom para nós e para eles que a gente se preocupe com a outra pessoa. Sim. Então, quando ele fala sobre comunhão, realmente ele queria que a igreja tivesse unida em toda e qualquer circunstância, porque ele estava numa situação difícil. Difícil. E você sabe que é interessante? A gente pensa assim, né? Na verdade, nós sentimos assim. Quando você que é pai, você que é esposo, quando você tem um problema que é só seu, você consegue segurá-lo. Agora, quando o seu problema que não é seu, é da sua esposa ou dos seus filhos, parece que ele não fica muito mais difícil para você? Mais difícil. Muito mais difícil. Então, por quê? Nós nos compadecemos do outro. Então, quando nós oramos pelo outro, nós também estamos orando por nós mesmos, porque é uma forma de você se aliviar daquela dor, porque você não pode, tem problemas que só sua esposa vai resolver, né? Não sei se ela já passou na fase do climatério, é uma fase que você deve saber muito bem, que é uma questão dela. O que cabe a você? Orar. Né? Orar. Para a sua filha, a mesma coisa. Isso, quando nós temos fé,
a gente fala, eu fiz a minha parte. Não com o sentido de que abandonou, mas nesse sentido. E Paulo aqui, ele fala a respeito, né? Que na comunhão, ele agradecia por esses amigos. Então, nesse momento de pedir, de fazer uma oração, a primeira coisa era agradecer, mesmo que a pessoa não estava bem, estava em sofrimento, agradecer pela vida dela. E isso é algo que às vezes a gente esquece de fazer em uma oração. Nós já verdade. começamos falando do problema. Ai, parece que é um atalho, né? É isso mesmo. Atalho. Como se Deus não soubesse dos problemas. Agora imagina você começar uma oração assim. Isso aqui é até uma lição para que a gente possa começar uma oração assim. Senhor, muito obrigado pelo ar, pela vida, pela noite, pelo dia, e pela minha família, pelos meus amigos e tudo. E o Senhor sabe desses problemas e que fique nas suas mãos. Então, quer dizer, fica mais leve a oração. Sim, sim. Porque você está colocando Uhum. tudo na mão de Deus. Muda. Sim. O foco aqui que ele fala sobre a questão da oração, né, Cris? Eu acho que essencialmente era essa. Para que ele queria que as pessoas se despissem perante Deus, que eu quero dizer assim, interno, né? E você abrir para que Deus pudesse, você ser mais leve, mais puro, mais tranquilo para chegar até Deus. Sim, é isso mesmo. E assim, as pessoas às vezes elas pensam, né? Eu vou orar por conta de uma situação que a pessoa não está bem. Porém, a gente tem que pensar que Cristo nos deu esse exemplo de agradecer. E nós temos, como você mesmo disse, muito mais a agradecer Muito mais. do que pedir. E outra coisa que eu lembrei que você falou logo no comecinho, Deus sabe de todas as coisas. E aí, por que orar então, se Deus sabe de todas as coisas? Não é? É uma verdade. grande questão. É. Mas justamente isso, porque quem precisa de Deus somos nós. nós. Então, na verdade, esse é um exercício, não é para Deus atender a minha oração, é para eu perceber que eu preciso de Tem a Deus necessidade. para que minha oração seja atendida. É isso. Né? É isso. Então, é justamente isso que ele estava querendo dizer, essa essência da coisa, onde ele fala para você se abrir, né? Sim. Porque às vezes a gente está tão fechado, tão agoniado, angustiado. Aí quando você se abre, e eu não sei se você já tiver essa oportunidade, você fazer aquela oração onde você falou com Deus mesmo, você se abriu, a hora que você levanta, abre os olhos e fala, ai Senhor, obrigado. Acabou. Acabou. Mas o problema não está ali? Sim, Tá. sim. As questões não estão ali? Estão. Ele estava na cadeia, mas ele estava agradecido porque ele estava lá. Sim, é isso mesmo. Porque essa comunhão, como você disse, né? Você sabe que Einstein, ele dizia, né? Que falar cura problemas emocionais. Então, a oração, ela também tem esse sentido de você se abrir, você se entregar. Então, já gera, mesmo que você tenha... que você não comece agradecendo, mas que você fale com Deus, o fato de você saber que tem alguém te escutando. É maravilhoso. Nossa, faz toda a diferença. É isso mesmo. Lição de segunda. Aí tá, né? Justamente o que a gente estava falando. Os pedidos de oração de Paulo. E aí, né? O que essa lição Olha fala? só, olha que engraçado. Porque ele estando encarcerado, estava preso, devia ser a maior preocupação dele? Ser solto. Mas ele estava orando para aqueles irmãos que ele deixou em Filipe. Fala assim, eu oro por vocês. Eu quero que vocês fiquem tranquilos, que eu estou aqui, mas estou bem. Tá tudo certo, mas eu continuo orando por vocês, para que vocês ouçam a palavra. A intenção de Paulo é que eles continuassem a se desenvolver através da palavra. Então, um crescimento espiritual. Isso como que é importante, Cris, na nossa igreja. E né, assim, ele buscava a essência da necessidade, né? O que era principal, porque todas as outras coisas que a gente diz, né? Primeiro Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. E era isso que ele tentava mostrar, né? Ele falava, olha, busquem isso primeiro. Aliás, era essa somente a oração e a preocupação dele. Não era uma coisa específica como nós hoje fazemos e a gente pensa. Não, é essa comunhão, essa
busca de ter a presença de Deus consigo e ser presente na vida de Deus. Tanto que ele falava aqui, né, de eles serem puros, serem irrepreensíveis e ter a justiça por meio de Cristo. Que, Olha, porque que nós queremos muitas às vezes vezes através da gente, ó. sim, Tudo isso por meio de de Cristo. Cristo. Exatamente. Então, Porque em nós... E assim, toda vez que a gente tenta resolver alguma coisa, o olha, problema... eu vou dizer para você, Cris, e para todos vocês que estão nos assistindo. De verdade, se você começar a orar por alguém, por um irmão que está necessitado, que está apertado, eu vou dizer que você vai ser o maior beneficiado. Pense nisso. É isso Porque mesmo. quando você se compadece do outro, Sim. quando você tem essa empatia, é o que o Paulo tinha, que Cristo tinha. E tem pessoas que não têm empatia pelo outro. Então, quando você se coloca na posição do outro, nossa, coitado, olha esse aqui, vou estar orando por ele. E eu acho que a oração intercessora, ela é justamente o maior exemplo daquela necessidade que nós havíamos colocado Isso. no começo. Por quê? Quando eu coloquei para você, quando o problema é seu, você tenta pensar como que eu posso solucionar esse problema. Então, é como se Deus olha, você olha para Deus, Deus olha para você e ele fala assim, bem, você quer tomar a frente? Vai lá, Então eu fico toma. atrás, Então tá bom, né, vai ser apoiando, eu tô você, aqui, vai lá. é. Agora, quando você ora por alguém que você sabe, o que eu faço não está em minhas mãos, quem que você coloca à frente? Ele. Ele. Olha, então, a oração intercessora, eu acho que faz esse exercício com a gente. Eu vou falar para você, não tem nada a ver com a nossa lição, pelo amor de Deus, mas quando a gente coloca quantas situações perante Jesus, as pessoas buscavam ele com esse espírito, era esse espírito que as pessoas buscavam. Olha, e vários, eu não vou falar aqui dos milagres, mas olha, Senhor, eu só estou lá, eu vim aqui só porque eu sei que é o Senhor que vai conseguir. Então as pessoas conseguiam o seu objetivo não porque elas chegavam de uma forma formal a Jesus, mas era uma forma muito aberta e Jesus já sabia, falava, não, fica tranquila. O seu filho morreu lá? Espera aí que eu vou resolver esse problema. Você está com esse problema aí? Lázaro morreu? Calma, fica tranquila aí. A questão está resolvida. Então tem muitas questões que Deus pode resolver, que é isso que Paulo quer passar. Sim. Já está tudo resolvido. Acredita, confia, entrega. Que vai dar tudo certo. Que é difícil, é um exercício que a gente precisa ter, mas por isso que nós estamos aqui. Exatamente, por isso que nós estamos aqui. É essa, para isso que a gente está aqui. Não pense, essa lição que nós passamos serve muito para nós também, viu? Porque não é um exercício que a gente tem que buscar sempre. Porque cabecinha difícil a nossa, né? Coração que é desafiador. Não é desafiador, É desafiador. Na lição de terça-feira, discernimento espiritual aplicado. Que é justamente o que você estava falando. Saímos da teoria. E vamos agora para... Agora, como é que nós vamos sair dessa sala? Onde você vai sair e vai falar assim, agora isso aqui vai ser na prática. Como? Paulo estava ali, encarcerado. E os filipenses estavam preocupados com ele. Agora, né, eles inverteu ali, né? Os filipenses que estavam preocupados. E é muito interessante isso, né, da gente pensar como o amor, ele busca o outro e faz com que o outro tenha o mesmo sentimento por nós também. Então, da mesma forma que Paulo os amava, eles também aprenderam a amar a Paulo. Então, mas você vê que como está dizendo a lição, discernimento espiritual aplicado. Porque como é que Deus está vencendo esse grande conflito que começou lá no céu? Com amor. Sim. Ele não está guerreando, não. Ele é com amor. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu não vou fazer isso não, porque aquela pessoa também fez isso comigo. Quantas pessoas saem da igreja, quantas pessoas têm conflitos na igreja, quantas pessoas têm conflitos no seu meio de amigos, por causa coisinha desse tamanhozinho, aonde não está colocando esse discernimento espiritual na prática.
qual que é o primeiro foco na sua vida, né? Qual que é a essência. Então, mesmo ele estando encarcerado, ele não se via como um prisioneiro, né? Ele era prisioneiro de Cristo, ele dizia, né? Paulo dizia que ele não era prisioneiro de si mesmo, né? De Roma. Ele era prisioneiro de Cristo. Então, assim, ele estava ali para servir a Cristo. E Deus é que ia fazer a obra, como ele disse, né? Então, entrega, porque o Senhor começou. Quando que ele começou? Quando ele nos deu a vida. É isso. A partir do momento que um bebê nasceu, já tem uma obra ali sendo feita. E né? Como o verso, a gente levando lá, lembrando do verso, que vai ser concluída. Com Será certeza. concluída até a volta de Cristo. Sim. Ou na volta de Cristo, a gente não vai saber, né, como que vai acontecer, mas é bem por aí mesmo. Sim. Então, a gente vê essa situação de Paulo, ele fez com que aquilo não fosse tão ruim. Sim. E como que eu posso... Porque todos nós temos as nossas dificuldades. Financeira, de relacionamento, trabalho, falta de trabalho, excesso de trabalho. Tem gente que tem excesso de trabalho. E aí você fala assim, mas como que eu vou sair dessa roda, desse nível de problema aqui? Né? Então você sempre está procurando alguma forma. E aí Paulo lhe dá essas... Calma, respira que as coisas vão acontecer. Sim. Você sabe que me veio uma reflexão agora de assim, uma mãe que perdeu seu bebê, recém-nascido, às vezes mesmo no ventre, também é uma obra que, para mim, quem é cristão sabe exatamente o significado, o sentido disso, que a gente estava falando do sentido. Isso. Nós sabemos que a nossa vida aqui é muito breve, muito passageira, em vista Mas são 100 anos, Mas às vezes. O que é 100 anos comparado a uma eternidade, a uma vida eterna? Meu Deus. Incomparável. Não tem como. Então, essa mãe que não teve, né, o prazer de, muitas vezes, carregar o seu bebê no colo, ela pode ter a esperança que terá ele pela vida eterna. Amém. Então, muitas vezes, o sentido da vida de alguém pode estar focado nisso, de qual que é a obra da minha vida? Desejar essa vida eterna. E para eu ter a vida eterna, eu tenho que fazer uma escolha. É isso. Então, assim, esse é o sentido da vida. É isso e esse é um grande exemplo, né, no momento de você pensar de um grande sofrimento. Porque cá entre nós, eu acho que não há pior sofrimento que esse. Eu me veio aqui agora, você está falando isso, a gente vai passar para a quarta, porque o nosso tempo está correndo. Pois o nosso tempo está correndo. Veja bem, se a gente pensar quem era Paulo, e não deu aquela na estrada de Damasco, quando ele... Aí, Paulo, por que tu me persegues? Perseguia Cristo, ele matava os cristãos. Você entendeu? Né? Era isso, fez sentido para ele. Agora eu entendi. Ao invés de eu perseguir, eu tenho que ser perseguido. Peraí. Sim. E ali foi a virada. Aí foi a virada. Nós temos que ter a nossa virada. Se você não tem a sua virada, busque essa virada, porque você tem que ter essa virada. E na comunhão com Deus, essa virada acontece. Acontece. Lição de quarta. Eu amo isso. Frutos do Evangelho. Como eu agradeço a Deus por Ele nos dar o Espírito Santo, a sua promessa, porque os frutos do Evangelho, né? Aqui ele enfatiza muito sobre fé, amor e esperança. O que seremos de nós? Nós estamos falando assim. Já pensou, você fala assim, a situação, né? Vamos colocar uma situação assim, alguém está com uma doença terminal e fala assim, o médico fala para ele, você tem mais 2 dias de vida, mais 3 dias de vida, mais 1 semana de vida. Ou seja, a sua fé fala assim, puxa, e agora, o que vai ser? Então, quando a fé ela é renovada diariamente, a nossa fé em tudo que nós fazemos, hoje não deu certo, fique tranquilo, amanhã você vai fazer para dar certo. Se não deu, vai fazer de novo. Então, a fé é algo renovável que nós temos que ter. Agora, quando a gente fala de amor, aí nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda, que Deus é amor e nós temos que aprender e praticar esse amor. Sim.
É exercício. Exercício. Amor é exercício mesmo. E a gente ama, você como pai sabe, quanto mais você conhece o seu filho, sua filha, o amor parece que vai Ela vai crescendo. crescendo. Não, é realmente. E assim é com Cristo e com os nossos irmãos. Quanto mais você olhar, estudar a palavra, conhecer realmente tudo que Cristo fez, quem Ele é, nossa, não tem como você não se apaixonar. isso. Por isso que tem muitas pessoas que falam, nossa, os crentes, porque a gente é como uma pessoa que está cheio de amor, né, de alegria, e você quer compartilhar Quer com as compartilhar, pessoas. externar, e as pessoas vê. Externar, E as pessoas exatamente. vê que você é diferente. Aham, As pessoas isso. veem que você é E a diferente. mudança acontece, Ah, né? Não tem como. é. Lição de quinta-feira. Ah, olha aqui. O poder da oração. Gente, como isso tem poder, né? É assim, e nessa lição tem uma pergunta que é base para todos nós. Qual é a vontade de Deus para mim? Aqui está nessa situação, mas eu faria na minha vida, né? Qual que é a vontade de Deus? Aí, Cris, e os nossos irmãos aí, olha só que interessante, porque essa dependência vai fazer com que a gente fale assim, Senhor, toca a minha vida. E muitas vezes a gente está querendo tocar a nossa vida. Sempre. Sempre, né? E ele fala assim, agora é seu, isso é seu. Então, imagina quando a gente fala assim, minha vida é integralmente sua, é toda sua. Tem alguns tópicos aqui que ele estava falando assim, sobre a questão da oração, né? A direção do Espírito Santo, aí ele fala a Bíblia, né? A fonte de, de, de todo o conhecimento que a gente pode ter, né? E o terceiro, Deus nos concedeu sabedoria para que os últimos dias, por meio do Espírito Santo, de profecias manifestado nos escritos de Ellen White. É a lição que Ellen White também, Sim, o Espírito de Profecia nos dá, essa base. sim. Isso daí vai tudo nos fortalecendo. E o quarto e último que ele diz aqui é as circunstâncias providenciais. O que são circunstâncias providenciais? Pois é, as circunstâncias providenciais. Muita gente vivencia isso e sofre com isso, né? Não É sofre? verdade, é verdade. Por Paulo quê? estava vivendo uma circunstância, imagina assim, por que que ele estava lá, detido? Por causa da causa dele? Não, era uma causa de Não? Cristo. É, Ele não tinha feito nada de nada, errado, exatamente. ele só estava preso por causa de Cristo. Aham. E aí, ele podia estar pensando, a gente não viu nada sobre isso, né? Muito pelo contrário, ele só louvando, agradecendo que ele estava lá dentro, aonde ele teve a oportunidade de pregar e falar assim para os irmãos de Filipenses. Filipenses. Fala assim, olha, deixa eu falar para vocês, eu estou aqui, mas está tudo certo, porque eu estou pregando para o carcereiro, eu estou pregando para os outros presos aqui, então Deus está me usando aqui para que o evangelho seja disseminado aqui dentro Aham, também. sim. E ele podia estar o quê? Mas por que que eu estou aqui dentro? Estou preso, podia estar lá fora, agora eu estou aqui. Ele não reclamou, não murmurou em nada. A lição começa, inclusive, né, na lição de sábado, ela diz que tivemos um pastor adventista, que ele foi preso injustamente, e aí ele viu que dentro da prisão era onde ele Ele deveria, deveria de estar. deveria de estar, porque ali ele batizou a muitos, levou a palavra, então era onde Deus queria que ele estivesse para levar o evangelho. Então, é bem isso. Então, essa circunstância, muitas vezes não é o que nós esperamos. Não. Porque a gente está sempre plantando aqui e falando, não, eu vou caminhar para colher isso. Mas Deus já fez a plantação Já fez muito outra. antes, e Ele fala, agora eu quero que você colha, regue e para colher aqui, porque eu vou colher aqui, né? É isso. É isso aí. E assim, o que eu adorei aqui, né, no resumo de sexta-feira, diz assim, ó, muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Sua vida é incerta. Enche-os, por vezes, de ansiedade e inquietação. Quanto nós sofremos por isso
e por estarmos muitas vezes em circunstâncias que a gente não desejaria. Mas se nós abrirmos nossos olhos para ver o mundo espiritual e a vontade de Deus para a nossa vida, tudo fica tão mais leve, mais fácil, não é? E ficaria mais... A gente teria a oportunidade de desfrutar melhor. Com certeza. Ainda, mesmo sofrendo, mesmo tendo diversos problemas, porque a gente vê na nossa unidade mesmo, a gente tem uma pessoa, poxa vida, você tem um filho às vezes, um usuário, ou tem algum outro tipo de problema, enfim, você passa uma vida inteira, aí você fala assim, Deus tem um propósito para aquilo. Sim. Então, quando a gente, mesmo dentro das nossas dificuldades, eu não encaro uma aprovação como algo difícil. Assim, pode ser difícil da gente passar naquele momento, mas eu digo difícil de entender que tem um propósito no final daquela situação. Uhum. E eu tenho certeza que Deus sempre vai estar com a gente e vai estar dando a direção, proteção, independente de qualquer situação que a gente viva. Amém, é isso que nós cremos e eu espero que você também creia nisso, porque estamos aqui para ter comunhão com Deus, estudando a sua palavra, buscando, né, conhecê-lo mais para amá-lo e nos sentir amados também. É isso. Sidney, amei estar com você, muito Eu obrigada. também. Espero te ver outras vezes aqui. Vamos ter que vir. Isso mesmo. E até a próxima lição. Tchau, Tchau, tchau. tchau.